Sem o Adson, fica aí a expectativa do Garré receber mais oportunidades. Ele que não vinha, digamos, não conseguiu ainda se destacar, não conseguiu despertar ainda nada aos olhos do Fernando Diniz, mas o Garré vai ter aí, né? Agora vai ser o reserva imediato do Ryan, possivelmente o reserva imediato ali do Coutinho, tendo em vista que o Adson também jogou por dentro. Então o Garré que vai ter agora aí pelo menos essa questão. No entanto, o Garré, por não estar não tem agradado muito, ainda não conseguiu justificar a sua contratação. O Vasco busca um atacante de lado de campo. A gente já vem trazendo isso aqui. E nessa semana, após essa lesão do Adson, a tendência é que se intensifique a busca por reforços. Cogita-se até a possibilidade de trazer 2 pontas em vez de um. Porque o Diniz não entende que o Garré é um jogador que pode atuar pela ponta, porque é um jogador que flutua mais pelo meio. O Lloyd ainda não retornou da Angola após o AVC sofrido pela mãe dele. Então é um jogador que ainda não voltou. Então pode ser, não existe uma previsão de retorno. Pode ser até que ele desfalque o Vasco no jogo contra o Botafogo. Então as opções de lado de campo ficam muito reduzidas. Tem o Nuno Moreira por um lado, o Ryan por outro, o Garré que pode jogar dessa maneira. Aí você tem também o Zucarello, mas é pouco, muito pouco. Então o Vasco cogita até a possibilidade, além de trazer um ponta, trazer talvez mais um, no caso 2 pontas, e que possa jogar até pelos 2 lados do campo. A gente já falou que o Alan Minda, o Andrés Gomes e outros jogadores já foram especulados e fazem parte de uma lista, só que o Vasco já está no processo ali de plantar as sementes, ou seja, de oferecer propostas. Os nomes estão sendo guardados a 7 chaves justamente para não atrapalhar qualquer tipo de negociação. Então, o Thiago Mendes é um jogador que estava livre, por isso é mais fácil de ser trazido, né, de se negociar. Um jogador que está em um clube fica um pouco mais complicado. O Vasco vai ter ali ou tentar um empréstimo com opção de compra ou obrigação de compra, ou até mesmo pagar por esse empréstimo ou pagar pelo passe do jogador. Então, tornando a negociação um pouco mais difícil, tendo em vista que o orçamento do Vasco para contratações é pouco, é pequeno, algo em torno de 3 milhões de euros. Então, tornando a busca por uma contratação bastante complicada, mas a informação que eu obtive é que o Vasco está em busca e trata isso como prioridade. Por isso que até respondi, não vou lembrar agora o nome, no chat, falando sobre um reserva para o Verrete e tal. Então o Vasco não pensa nisso. A prioridade, jogadores para o lado do campo. Jogadores de velocidade para o lado do campo. O Diniz gosta muito de jogadores com esse perfil. É só a gente olhar o último trabalho dele. Arias, jogador de velocidade, de força física, que joga pelo lado direito. O Keno, jogador, né, que joga pelo lado esquerdo. Então são jogadores que ele gosta, que tem um contra um, que tem um jogo de associação, de toque de bola, e que consiga também voltar para marcar e ajudar na pressão pós-perda ali da bola e tal. Então, são jogadores que são difíceis de se encontrar. O Vasco tem uma lista muito extensa, mas quer ser assertivo. Não tem tanta pressa para que seja assertivo, porque a gente vai lembrar que, Jean Davi, Maxime, Garré e Lloyd, jogadores que foram contratados por essa gestão para resolver, não conseguiram resolver. O único que conseguiu chegar, botar a camisa e jogar foi o Nuno. Então, a ideia é trazer um jogador que pode, claro, não ser conhecido, como o Nuno não era, mas que seja assertivo, que chegue para jogar. Então, o Vasco, a janela ainda não abriu, a janela vai até o final de julho. Então, o Vasco não tem pressa. O importante é trazer um jogador para que ele chegue para jogar. Então, não vai acelerar muitos os processos para trazer por trazer, não é o intuito do Vasco. Nessa semana, não existe, pelo menos a informação que eu tenho, não existe nenhuma negociação avançada, mas o que se tem é o Vasco negociando, buscando, tentando trazer jogadores para o lado do campo. Mas certo mesmo de contratação é o Thiago Mendes. Falando do Thiago Mendes, muita gente perguntando sobre o salário do Thiago Mendes, então vamos falar um pouco sobre ele agora. Coloca na tela aí, para quem não conhece, para quem não sabe, o Thiago Mendes é esse jogador de 33 anos, volante, estava no Al Rayyan do Catar na última temporada, disputou 16 jogos, se eu não me engano, teve uma lesão muscular importante em setembro, mas voltou em janeiro,
e conseguiu, né, ter o fechamento da sua temporada sem nenhum tipo de problema. Um jogador que teve poucas lesões na carreira, está chegando amanhã à tarde no Rio de Janeiro, e vem para assinar contrato com o Vasco até dezembro de 2027. Por se tratar de um contrato longo, não faz sentido, ainda mais por um jogador de 33 anos, que o Vasco vá pagar 1 milhão a ele. A informação que eu tenho é que é muito distante de 1 milhão. É mais do que meio milhão, mas não é 1 milhão. O que o Vasco vai? Por se tratar de um jogador livre, o Vasco vai pagar luvas a ele. Então, o salário base é um valor com as luvas, e essas luvas serão diluídas até o final do contrato. O custo mensal dele aumenta um pouco mais, e é claro que ele ganharia bonificações por metas de desempenho. Jogos disputados, como titular, premiação, evidentemente, com classificação e títulos. Aí, com essas premiações, um salário ou outro pode chegar no valor final a perto de 1 milhão. Não chegaria ou ultrapassaria 1 milhão. Vamos botar aqui uma conta básica, tá, gente? Não estou dizendo que é isso, não. Mas vamos lá, o salário dele ficou em 500 mil, as luvas serão diluídas até o final do contrato dele. Então você coloca mais 100 mil, aí vai para 600 mil, com alguma premiação e tal, pode chegar a 750, 800 mil. Pelo menos é a informação, não é cravado, os valores que eu estou passando aqui foi o que eu tentei apurar e busquei algumas informações que seria assim, ó, gente, não é 1 milhão, não é 1 milhão. O salário dele pode aumentar de acordo com metas de desempenho e premiação por classificação, por exemplo, para Libertadores, ou até mesmo por um título, né? Vamos torcer para que títulos aconteçam, evidentemente, e aí não só ele, como outros jogadores também possam ganhar ainda mais. Problema zero contra isso, pelo contrário, né, não, rapaziada? Então, só para deixar claro, o Thiago Mendes é um jogador de 33 anos e terá um contrato longo, de um contrato de 2 anos e meio. Então, gente, não faz sentido ele ganhar 1 milhão. Não, ele não vai ganhar 1 milhão. O salário do Thiago Mendes está dentro do que o Vasco está propondo a muitos jogadores. Um pouco mais, um pouco menos. Por exemplo, o Léo Jardim, a proposta até 2030 é no valor de 800 mil reais. Mas o Léo Jardim tem 30 anos. E é um goleiro já consolidado no Vasco. E ele está ganhando 800 mil. Thiago Mendes é um volante que estava no Catar. E a gente sabe que lá é uma intensidade muito menor. Futebol menos dinâmico do que o brasileiro. Então, até lá, ele vai ter. Até ele chegar ao seu ápice, ele vai demandar um certo tempo de adaptação também. Então, não faz sentido o jogador chegar já ganhando 1 milhão. Então, é isso que a gente tem que começar, assim, às vezes, gente, pensar um pouco. Pensar um pouco no sentido de que o Vasco nem tem dinheiro para contratar, está com orçamento limitadíssimo. Como é que vai oferecer 1 milhão para um volante? Eu acreditaria se vem um ponta já famoso, um cara que já tem passagem por seleção e tal, ganhando 1 milhão. Agora, um volante, que em tese já é uma posição que se ganha menos, então é muito difícil, gente. Mas é claro que se trata de um jogador importante, um jogador que fez carreira na Europa, precisamente no futebol francês, jogou no Lille, jogou no Lyon, e aqui no Brasil foi muito bem com a camisa do São Paulo, que é uma grande equipe também, uma camisa pesada. Então é uma contratação, um tiro certo, na minha visão. Ele chega amanhã à tarde, no Rio de Janeiro, vai realizar exames médicos e aí, possivelmente, assinando um contrato para ser anunciado. Se não acontece amanhã, provavelmente não passa de quarta-feira o anúncio da contratação do Thiago Mendes. Então, o salário dele não é de 1 milhão. É dentro dos padrões que o Vasco tem oferecido. Ao Tietê, por exemplo, aos jogadores que chegaram. Até o Nuno ganha um pouco menos, porque é um jogador mais desconhecido, né? Mas tá na faixa ali do Tietê. O Jair, por exemplo, ganha 900 mil e o Vasco estava tentando até negociá-lo antes dele completar 7 jogos. Por quê? Porque é um salário alto para os padrões do Vasco. Então, se para o Jair ganha 900 mil, o Thiago Mendes, se tratando de um volante, não vai ganhar isso, gente. Mas é claro que é um salário importante. Não é 200, não é 100 mil, né? Porque é um jogador com passagem na Europa, um jogador que já vestiu camisa do São Paulo. Então, um jogador importante, né? Chega livre. Então, é claro que você tem ali que conversar de uma outra maneira. Então, existe o fixo, salário fixo, mais as luvas que serão diluídas pelo contrato inteiro e mais metas de desempenhos ali que renderão a ele premiações, bonificações que poderão, portanto, aumentar um pouco o seu salário ou os seus custos
mensais, tá? Porque uma coisa é salário, outra coisa são os custos mensais que o Thiago Mendes que o Vasco vai ter com ele por mês. Então, salário não é 1 milhão, custo mensal não é também 1 milhão. Tá? Chega no máximo ali, com tudo dando certo, chegando ali a 750, 800 mil, de acordo com uma pessoa que eu conversei, mas que não quis abrir, evidentemente, valores, mas me garantiu que não é 1 milhão o contrato do Thiago Mendes, volante do Vasco, ou melhor, volante que está chegando no Rio amanhã para assinar contrato com o Vasco.